Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Uma alegria poder vê-los aqui, vê-los. Que saudade, viu? Você tirou umas férias? Não, eu tenho vindo. Tem vindo? Você que anda faltando. Eu que andei voltando. Bem feito. Você e o Ailton. O Ailton também estava trabalhando. Nós trabalhamos enquanto descansamos, né? Mas eu gostaria de fazer a nossa introdução, antes de fazermos a nossa prece, falando para vocês que nós temos um programa já há mais de 10 anos na Vida Nova, FM 104.9 MHz. E o programa funciona de segunda a sexta-feira. Mas nós aqui, eu, Ailton, e também o nosso amigo aqui já compareceu lá, mas pode ir de vez em quando. Vamos matar saudades, né? E então a gente tem que sintonizar com os sentimentos de fraternidade em nome de Jesus de Nazaré. O programa é o programa Sinal Verde, que pode ouvir no rádio, pode ver no Face, né? Aí que tem também, né? E é a Rádio Comunitária Vida Nova 104.9 MHz, de segunda a sexta. Nas terças-feiras é o nosso programa, né? Chama Mensagens de Amor para Você. E, na verdade, são essas mensagens que a dona... meu Deus do céu, eu estou velho mesmo, né? Essas mensagens. São essas, senhor? Essas aqui. Então, eu queria aproveitar também para introduzir o nosso início. Aliás, só dar uma para cada um desses aqui, para saber. E pode telefonar, mandar um bom dia, mandar pelo Face, mandar um bom dia para a mãe, para a família, né? E também gostaria de falar com vocês, para a introdução do nosso trabalho dessa tarde. Não faltou não. O dele é o concurso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o santuário das provas e expiações. O que estamos fazendo nesse mundo de Deus? Qual a razão de nós estarmos aqui? Qual o propósito de nossas vidas? E a mensagem que hoje nós vamos entregar, a exemplo daquela que entregamos na rádio hoje, diz assim: não apresse a tua raiva. De vez em quando nós ficamos nervosos, né? O Cidinho deixa a gente meio atrapalhado. Alguém fala alguma coisa, a gente fica nervoso. Você não está vindo aqui, não. O senhor que não está vindo. A gente briga com o irmã, com mãe, pai, com os vizinhos. Aquela vizinha danada. Falamos mal de todo mundo. Então, o Santuário da Vida convida a não apressar a tua raiva. Ela tem o seu tempo para diluir-se nas águas mansas da tua consciência. Eu acho isso muito bonito, porque a realidade da vida é o seguinte: a gente não pode estar julgando o próximo, não é? Temos que ajudar o próximo. Fulano não veio hoje. Você vê a crítica acerba que a gente faz? Então eu me recordo que em São Paulo houve um episódio, isso entre nossos irmãos fraternos. O cidadão saiu de casa apressado com o carro, logo mais à frente ele bateu num carro, porque ele estava já nervoso com uma certa circunstância, levando a mulher, e ele não parou. E era o vizinho lá da casa dele. Aí o rapaz ficou muito nervoso e disse poucas e boas, né? Gritando, esbravejando quando a gente passa no semáforo. O cara está dormindo no volante, o sinal já abriu, sabe? Tá dormindo aí, rapaz? Que é isso? Vai dormir na cama. Sabe aquele jeitão nosso? E ele foi-se embora. E o nosso colega, o nosso amigo fraterno, nosso irmão, falou assim: mas logo, é espírita esse cara, que isso? É fato verídico isso que eu estou relatando. Não estou dando nome, mas estou relatando um fato verídico. Pois bem, aconteceu que ele foi passado o tempo, chegou à tarde, ele nervoso com aquilo que tinha acontecido. O rapaz foi tirar satisfação. Falou: o senhor bateu no meu carro, nem parou, não foi saber nada do que aconteceu. Já ia estourando, né? Aí ele falou: olha, o senhor, por favor, me perdoa o acidente.
Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, tive uma razão, a minha mulher estava para dar luz e estava com um parto complicado, eu saí desesperado e realmente aconteceu isso. Mas eu passei numa oficina aqui perto de nossa casa, eu já combinei com o mecânico, tudo que o senhor vai fizer no carro eu vou pagar, fique tranquilo, viu? E aí a paz caiu na harmonia de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não apresse a tua raiva, você não sabe o que aconteceu com o outro, não é? Não sabe se ele está vindo de um sepultamento, de um ente querido, não sabe se o fogão está sem lume, não tinha comida para dar para os filhos, alguma coisa. Aí a gente tem que aplicar a indulgência, né? Eu não sei se nós lembramos isso da indulgência. A indulgência é uma virtude da alma que nós automaticamente vamos aplicar ao outro, ao nosso próximo, sem dar oportunidade ou dando a oportunidade dele se justificar. É o caso que aconteceu. Então, esse santuário das provas que eu estou dando para vocês hoje, diz assim, não apresse a tua raiva, ela tem o seu tempo para diluir-se nas águas mansas da tua consciência. Se eu tiver paciência, se aquele colega nosso tivesse paciência, falou, pô, deve ter acontecido alguma coisa. Um vizinho, não posso ter passado aqui batido e foi embora. Deve ter tido acontecido alguma coisa, como de fato tinha acontecido. Então, dá o tempo para diluir nas águas mansas da consciência. Também no mesmo santuário da vida, a gente diz assim, não apresse o outro, pois ele tem o seu tempo para florescer aos olhos do Criador. Nós, que fizemos uma crítica acerba, também temos que lembrar que nós também temos que ter um tempo para florescer aos olhos do Criador. Não adianta começar a exigir da senhora, do Ayrton, para quê? Eu exijo do Cidima porque ele faz como brincadeira. Mas não posso, não. Se a pessoa está errada, o problema é dele. A responsabilidade é de cada um. Né? E, finalmente, ele diz assim, não apresse a ti mesmo, pois precisas de tempo para sentir tua própria elevação espiritual. Como é que nós progredimos nessa vida? Devagar e lentamente. Eu posso afirmar a vocês e aos nossos amigos que estão do outro lado da vida, que a maioria das coisas que eu vim programado para fazer, eu não faço errado mais. Eu aprendi com as pancadas da vida, com os erros que cometi, eu fui aprendendo. E eu hoje evito de fazer essas coisas erradas. Então, quer dizer, eu não apresse a mim mesmo, dá um tempo para mim. Quando eu estou nervoso, dá um tempo para mim que eu vou me acalmar, eu vou fazer uma oração. Então, para que nós possamos sentir a nossa própria elevação espiritual. Então, dito isso, eu quero convidar vocês para fazermos uma prece singela para começarmos, dizendo, eu pela palavra articulada, vocês podem fazer fechando os olhos, pensando na figura magnânima de Jesus, porque é dele a afirmativa de que ali onde tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele estará presente nesse santuário da vida. Por isso, digamos em uma só voz, um só sentimento, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os trabalhos desta tarde, em nome de Jesus, por Jesus e com Jesus, nós vamos começar o nosso trabalho através da leitura das causas atuais das aflições, que é mais ou menos aquele texto do Santuário da Vida que eu acabei de ler. Bem-aventurados os aflitos. Quem é que começa, dona Célia? Só Maurício, por favor. Nós vamos ler do capítulo 5, né, de Bem-aventurados os aflitos, o link das causas atuais das aflições. 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir, umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas?
quantos são vítimas de suas improvidências, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência de intemperanças e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que cercam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem, que verão se mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artifício dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro, porque lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso disse: eu perdi minha jornada, ele também se disse: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado
e suas boas resoluções para o futuro. É interessante, né? Parece que o acaso toma conta de nossas vidas nos nossos procedimentos. Na verdade, é o auxílio que nós temos do anjo da guarda, a ajuda que temos do plano espiritual para que a gente possa direcionar os nossos pensamentos, as nossas conclusões, para falarmos sobre o Evangelho. Por quê? Porque tudo que está escrito e tudo que está anotado no Evangelho segundo o Espiritismo já foi lições de Jesus lá nos idos tempos, né? Mais ainda, a promessa de Jesus de que não nos deixaria órfãos se concluiu no dia 18 de abril de 1857, no Champs-Élysées, né? Dizem a historiografia mundial que tratava-se de uma manhã de sábado, por volta de 10 horas, e o Champs-Élysées, ou Campos Elíseos, estava perfumado, todo engalanado, porque na livraria do seu Danti, ou do seu Dante, na tradução para a nossa língua, estava naturalmente exposto o livro dos Espíritos, que todas as coisas que nós precisamos aprender estão ali colocadas no livro dos Espíritos naquela ocasião, e até hoje estamos estudando para entender. Daí não tem segredo, não tem parábola, não tem nada. Por isso que eu digo que nós aqui somos pecadores e estamos fazendo o nosso trabalho para melhorar. E essa leitura representa tudo. Mas pela misericórdia do Pai, Ele nos dá essa chance, né, Maurício? Então eu vou pedir para o professor Ailton que descreva para nós, o seu sentimento do coração, como é que ele interpreta essas causas atuais da aflição. Eu disse que era parecido, era ocasional, é porque a leitura que eu trouxe aqui do Santuário da Vida é mais ou menos isso, né? Quantas dissensões podemos evitar? Podemos evitar discussão com isso, com aquilo, porque tem aflições aí presentes e também as do passado. Professor Ailton, por favor. Boa tarde, senhora. Seja bem-vinda. O tema de hoje, né, ou parte do Evangelho que foi aberta, sempre aberta ao acaso, que costuma fazer, traz para nós sempre essa questão da grande dúvida do porquê que certas coisas acontecem comigo. Mas nós esquecemos que certas coisas, ou todas as coisas, acontecem com todos nós. Maior ou menor gravidade, maior ou menor frequência, mais dificuldades todos nós vamos ter. E quando se fala aqui para nós, como o próprio assunto nos trouxe hoje, sobre as causas das aflições, muitas vezes nós falamos assim, mas eu devo ter, como se diz, né, atirado pedra na cruz, não sei, né, uma coisa assim e tal. Com certeza, todos nós sempre estamos atirando pedras na cruz, né? Se nós considerarmos a cruz como aquele objetivo, né, santo, até pelo próprio sacrifício de Jesus. Mas coisas erradas sempre somos passíveis de fazer, ainda. Mas fizemos muitas coisas erradas antes e, a graça de Deus, não sabemos o que fizemos. Mas, essas dificuldades que nós temos, então, muitas vezes falamos, nós tivemos uma coisa de outra encarnação, mas nem sempre. Muitas das coisas, das dificuldades que passamos, ela tem a sua origem no nosso próprio dia a dia. Coisas que às vezes fizemos mal feito, coisas que às vezes não fizemos porque deveríamos ter feito, ou coisas que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Então, entre tantas coisas que nos acontecem, claro, fazemos muitas coisas que são benéficas para nós, fazemos motivados pelo nosso coração, fazemos motivados, né, por coisas boas, se não só para nós, mas por aqueles que também estão conosco. Então nós temos esse chamado livre-arbítrio de escolher nosso caminho, né? Escolher o que podemos fazer. Porque muitas vezes também as escolhas são difíceis, a escolha é difícil, porque às vezes determinadas escolhas vão ter consequências, se não imediatas, mas a gente já prevê que em tal momento pode acontecer isso, porque hoje eu estou fazendo isso. E se nós analisarmos hoje, como que nós estamos hoje, e se nós, ao analisarmos, vemos que poderíamos estar melhor do que hoje, no que nós erramos antes? O que nós fizemos errado antes? Que atitude nós tivemos que nos levou à situação de hoje?
Então, culpar um e outro não é nada produtivo. Mas como a gente diz, né, fazer aquela chamada meia-culpa e reconhecer que nós erramos, poderíamos ter feito diferente, isso é enobrecedor para cada um de nós, reconhecer a própria falha. Porque todos nós falhamos, nós estamos ainda no mundo perfeito. Estamos muito, muito longe desse chamado mundo perfeito. Nós queremos o melhor para nós, queremos o melhor para os nossos familiares, queremos o melhor para o mundo de uma maneira geral. E a gente sabe que as coisas fervem em todos os lugares. Dificuldades sempre existiram e vão continuar existindo por um tempo. A questão, então, fica aí sobre aquilo que nós decidimos fazer. Como decidimos fazer? Por que decidimos fazer? E nós estamos direto sobre vamos dizer assim, sobre a influência dessa causa e efeito. Causa e efeito. Se nós não estamos bem agora, por exemplo, estamos com uma dor de cabeça, vamos supor, o que pode ter gerado essa dor de cabeça? Se a gente voltar um pouquinho, a gente pode chegar até uma conclusão. Foi algo que eu comi que não me fez bem, foi algo que eu ouvi que não gostei, né? Que eu já fiquei meio nervoso, algo que me disseram. Então, existem causas, existem efeitos. Todo aquilo que fazemos tem uma determinada consequência que pode não ser tão ruim, pode ser boa, pode ser rápido, como pode demorar bastante. Mas tudo tem a sua causa. E quando se fala em causa de aflições, ali se colocou especificamente um item quando fala, né, a questão dos pais que não orientam de acordo com os filhos, e depois os filhos dão muito trabalho, e trabalho pro resto da vida, e aquela coisa que a gente sabe, se não de experiência própria, mas de ouvir falar, até de conhecidos, né? Agora, é chamada meia-culpa. Onde que eu poderia ter errado? Mas, por outro lado, também sabemos, especificamente nessas questões, cada pessoa é uma pessoa. Então, por mais que muitas vezes os pais se dediquem e façam e procurem acertar, parar aquela aresta, como se diz, para colocar o filho no bom caminho, uma vez que ele anda meio para um lado para o outro. Mas tudo vai também do filho, vai daquele espírito, daquela pessoa, de dela aceitar ou não aceitar. Então nós sabemos, né, que nós, quando encarnamos, trazemos a experiência anterior na maneira que a gente é, na maneira que a gente pensa, nos valores que a gente tem. Embora no decorrer da vida a gente possa ir mudando um pouquinho, adquirindo coisas melhores, conceitos melhores, resoluções melhores, modelando um pouco mais a nossa vida, mas essa nossa linha de pensamento, esse caráter, essa personalidade, ele já vem ali meio encaminhado quando a gente reencarna. A gente fala por isso que as crianças são diferentes umas das outras e já de pequenininho cada um tem o seu jeito de ser, né? Muitas vezes elas são daquele jeito não porque viram alguém ser daquele jeito. É uma criança que é egoísta, quer os brinquedos dela, que é para ela, não entrega para ninguém, quer os dos outros. Alguém teria ensinado ela a ser assim? É meio difícil alguém ensinar uma criança a ser desse tipo, desse jeito. Mas é aquilo que já vem. Então, ali cabe efetuando correções para diminuir essa maneira de ser. A gente sempre se consegue. Por isso se falou aqui no Evangelho, você não fez isso, depois vai reclamar que o filho... Tudo tem a sua consequência. Então, por isso que é sempre fundamental, importante nós pensarmos antes de realizarmos, né, de tomarmos decisões, porque as decisões, uma vez tomadas, concretizadas, todas têm a sua consequência. Se forem boas consequências, ótimo. Se não forem, temos que absorver e trabalhar a todas elas. É verdade. Há dois pontos que eu gostaria de aproveitar a colocação do Ailton. Depois que você toma uma atitude, é como uma flecha ligeira, não volta mais. Um projeto que você tirou, não volta mais. Você tem que arcar com as consequências. Paulo Apóstolo dizia com muita propriedade aos Coríntios, né, na Epístola aos Coríntios, que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos, na mala da sua vida. Então nós temos as coisas que estamos fazendo e para isso nós estamos aqui nesse planeta para podermos aprender. Nós temos aqui uma escola, temos um presídio, né, ao mesmo tempo,
tanto como temos os presídios físicos. E também tem o educandário. Mas essas causas das aflições, nós escolhemos. E se escolhemos, paciência. Aí o Evangelho falou com muita propriedade, acho que foi o Maurício que leu para nós: remontando a fonte dos males terrestres, reconhecerá que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. A fonte é o nascedouro. Você briga com sua namorada, briga com seu filho, briga com o vizinho, você está começando a encrenca. É aquela leitura que nós fizemos. Não apresse a tua raiva. Para quê? Lembremos de Jesus. Jesus, por acaso, todo mundo sabe, não por acaso pela história de vida nossa, Jesus não subiu ao Monte Gólgota, naquele sofrimento atroz, ele de repente simplesmente fala: Pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Então veja a responsabilidade que nós temos nessas causas de aflições. E como o Ayrton falou, não adianta estar pondo a culpa na divindade. As coisas acontecem porque nós somos deuses, segundo Jesus, né? Vós sois Deus, tudo que faço, vós podeis fazer. Agora, quem é que pode dizer que não tem uma intuição? Não faça isso. O bandido, o ladrão, que rouba, que mata, ele não sabe que está fazendo errado. Os experts no furto, no roubo, eles se reúnem e fazem um plano danado, ver quem é que está, que hora que tem guarda, que não tem, não sei o quê. Não, está fazendo, você está sabendo. E o nosso anjo da guarda está lá: não faz isso, querido, você vai ter que responder por isso. Estou dizendo isso porque quando o Ayrton tocou no ponto da cruz, aí a pessoa fala: eu tenho que carregar a minha cruz. Eu lembrei de um episódio interessante para descontrair o nosso ambiente, que já é muito agradável. Dizem que São Pedro que estava tomando conta disso. E o pessoal chegou bravo lá, reclamando do peso da cruz, né? Falou: São Pedro, que negócio, está muito pesado, não tem uma mais leve aí? Aí São Pedro falou: bom, eu vou dar para você escolher. Abriu um enorme de um salão todo iluminado, maravilhoso. E falou: olha, aqui todo mundo vem reclamar, eu atendo todo mundo. Escolhe uma cruz aí. E o cidadão começou a andar para escolher. Pôs uma assim no ombro, falou: nossa, essa aqui está muito pesada. Deixou do lado. Procurou outra, uma pequenininha, mais pesadona. Não deu também certo. Aí pegou uma mais grandinha, falou: bom, e agora? Não tá encaixando, parece que está me machucando as costas. E a outra estava não sei o quê. Ele andou o dia inteiro, procurou naquele salão enorme. Depois ele chegou em certo momento, ele falou: quer saber de uma coisa? Acertei a minha. E foi lá agradecer São Pedro, porque não podia ser mal criado, né? Falou: São Pedro, eu vou falar uma coisa para o senhor, olha, essa aqui está certinha, viu? Tudo bem, eu vou carregar, todo mundo tem que carregar a cruz, eu vou carregar a minha também. Aí São Pedro chamou e falou: olha, meu irmão, eu quero dizer para você, porque não podemos enganar ninguém. É da vida não enganar os outros, né? Eu quero dar uma explicação só para você. Como vem muita gente aqui nessas reclamações da cruz pesada, as cruzes que estão na parede mudam de lugar. E eu quero te avisar que o que o senhor está levando é exatamente a sua, que ela andou tanto. Então não vamos dizer, amigos, que a cruz minha está pesada. Não é assim não, a cruz sua está na medida, porque o Pai Celestial é de amor e bondade. Ele não está enfiando um carga mais forte do que nós possamos carregar. Não é isso, Maurício? Carregou a mais pesada foi Jesus mesmo. Não é? Carregou a dor do mundo para nos ensinar. Então, amigos, eu quero dizer que essas aflições atuais são as que hoje nós estamos produzindo. Eu digo isso porque comigo já aconteceu, com quase todos nós. Filho, por exemplo, que sai brigado com o pai, dá murro na mesa, na porta, quebra os metacarpos todos. Né? Não é? Tem que levar para o hospital para acertar o dedo, né? Está fazendo hoje, ele vai colher amanhã. Porque pode voltar, como eu disse, a outra encarnação. Você está como filho, você volta como pai para você experimentar. Não é essa é a justiça divina.
não é a justiça de cobrança das coisas, né? Então, essas aflições que nós produzimos hoje, nós vamos colher amanhã. E por isso que nós temos conhecimento que tudo que você faz aqui de bem hoje, milita a seu favor, advoga a seu favor amanhã. Porque na contabilidade divina, o que vai entrar são os pesos do amor, da bondade, da consideração, da estima, a indulgência, como nós falamos no início do nosso trabalho. Então eu gostaria que o Ayrton fizesse a prece de encerramento, mas queria esclarecer aquilo que esclareço sempre para vocês. Quando formos fazer a prece, o Ayrton vai evocar os sentimentos de amor que nós trazemos conosco. Vocês não sejam orgulhosos, eu não seja orgulhoso. Falem com Jesus. Jesus está aqui. Converse com Ele. Fala, Jesus, por favor. Eu falo assim meio hilário, descontraído, porque eu quero que vocês saibam que Jesus é nosso irmão. Não tem que ter cerimônia com Ele. Fala com Ele, Jesus. Eu sei que eu sou meio atrapalhadinho, de vez em quando eu tenho umas aflições, que eu faço as coisas erradas. Eu sei que é errado, mas eu faço, eu sou teimoso. Dá força então para mim me modificar, ficar melhor. Já que o senhor está fazendo, aproveita. Em casa eu tenho minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família. Ajuda todos eles, abençoe todos. Boa tarde, por favor. Eita, que menino lindo, ó. Se a senhora, por acaso, não quiser mais, deixa comigo, eu cuido, já está prontinho. E olha, deixa eu falar, não, mas eu vou falar para a senhora, se ficar comigo, eu dou pensão alimentícia, 2 passagens para o exterior por ano de férias. Senta um minutinho só para tomar, a senhora pode ficar um minutinho só? Tá. Você está ainda aí? Não. Até às 4 termina. Se for hoje, até às 4. Então a gente vem amanhã às 2, pode ser? Pode, sim. Tá bom, tá tudo bem. Pode vir amanhã. É uma outra equipe que estará amanhã aqui, mas tem sempre pessoas para atender. Às 2 horas está tudo bem. Vai com Deus. Como é que chama o garoto? Hã? Anthony, em francês, é? Anthony. Tá bom. Anthony, um beijo para você. Nada, vai com Deus. Queridos amigos, eu estava falando sobre Jesus. Que vocês não tenham cerimônia, converse com ele. O Ayrton vai fazendo, quando ele vai fazendo a invocação, vai fazendo a prece, o nosso ambiente é como se tivesse um pequeno orvalho descendo nas nossas cabeças. E o Senhor da vida, por misericórdia, nos concede a oportunidade de podermos aplicar o passe. Nós não somos melhor que ninguém, mas isto é um momento de graça que Jesus está dando para nós, que a equipe espiritual está trabalhando. Por essa razão, nós vamos impor as mãos, porque Jesus fazia isso, viu? Não se esqueçam disso. Nós vamos impor as mãos assim, concentrar o nosso sentimento de amor, e vai descer esses eflúvios de paz para fortalecer o coração seus, ou dos familiares, tudo o que vocês pedirem. Os que estão nos hospitais, nas casas de saúde, orfanatos, e vamos aplicando o passe. Depois vocês tomem a água fluidificada, porque é onde são depositados os medicamentos que nós não vemos, mas que estão aí depositados. Tá bem? Professor, por favor. Senhor, Deus Pai, amado Mestre Jesus, seus filhos que aqui agora se reúnem, nos agradece, louva, nos agradece, Pai, pela misericórdia da vida que nos concedeste, para o nosso aprendizado, para que possamos a cada dia, ouvindo, acolhendo, praticando as palavras, todos que nos enviaram, para trazer a verdade sobre nossa existência, possamos a cada dia tornar-nos melhores. Abençoando sempre a todos nós, Pai, nós nos agradecemos, porque sabemos que sempre colocais em nossas mãos, no nosso caminho, tudo aquilo que necessitamos. Por isso, obrigado. Agradecemos também a equipe espiritual da casa, sempre atenta a todos nós, cuidando de nós, fazendo por nós aquilo que necessitamos.
aquilo que está ao alcance deles, fazendo por cada um de nós. E que suas bênçãos, Pai, colocadas sobre nós, que possamos, levemos sempre para nossos lares, familiares, distribuindo o seu amor, sua paz, por todos os caminhos que trilharmos. Trazer sempre para nós sua luz, a sua força, para que possamos, sim, ser também essa luz que ilumina o caminho de tantos, através das verdades, através de tudo aquilo que tão bem esclarece a nossa existência nesse mundo. Obrigado, Mestre Jesus, por poder estar sempre conosco. Estás conosco, nos orientando, nos protegendo, nos encaminhando para nossos melhores propósitos. Por isso, nosso agradecimento. Assim, Pai, obrigado por todos nós, por que estamos, por todos os seus filhos, por todos aqueles que gostariam de aqui estar e não podendo estar. Suas bênçãos para esta casa se espalhem por esta cidade, esse estado, este país, por todo esse mundo que criastes para todos nós. E que sim, por suas bênçãos, seu fortalecimento, trabalhamos juntos na recuperação deste lugar, deste planeta, por tanto que já fizemos de errado. Obrigado, Pai, por tanto amor colocado em nossas mãos. Assim seja agora. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade desse trabalho. Deixo aqui meus queridos companheiros de jornada e agradeço aos mentores que nos abraçaram e nos acolheram nesta casa. Gostaria de também deixar a nossa saudação a todos os mentores, Pai Zé Maria, Seu Zé Rampazzo, Dr. Bezerra, Flora Luz, todos que nos, Irmã Josefa, todos que nos ajudaram e nos ajudam para comemorarmos esses 79 anos de existência da Casa Física. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade.